Gravando? Então vamos lá, gente. Me ajuda aí. Número 1, gabarito. Certa. 2. Errada. 3. Errada. 4. 5. 6. Certa. 7. Errada. 8. Errada. 9. Errada. 10. 11. Errada. 12. Vou montar um coral com vocês. 13. Errada. 14. Errada. 15. Errada. 16. Certa. 17. Certa. 18. Errada. 19. Som, teste. Foi aqui? Aí. Aí. Agora tá ótimo. Obrigado. 19 tá o quê? Errada. 20. Certa. 21. Errada. 22. Certa. 23. Continuando. O orçamento fiscal e de investimento, compatibilizados com o plano plurianual, tem entre suas funções a redução de desigualdades interregionais segundo o critério populacional. Certo, né? Porque quem não tem essa função é só o da Seguridade Social. 24. De acordo com a CF, compete à União legislar privativamente sobre direito financeiro. Essa competência é privativa ou é concorrente? Concorrente, as normas gerais cabem a quem? Ela sim, a União, tá? Bom, então no lugar de privativamente seria concorrentemente. 25. Os programas executados de acordo com a técnica do orçamento-programa devem ser zerados ao final do exercício financeiro? Qual que é zerado ao final do exercício, para começar tudo de novo? Base 0 e não programa. Então, questão errada. 26. A técnica orçamentária que exige análise, revisão e avaliação de todas as despesas propostas, não apenas daquelas que ultrapassem o nível de gasto já existente, é denominado orçamento base 0. Certo. 27. O tipo de orçamento moderno que enfatiza a vinculação entre planejamento e orçamento, estabelecimento de metas e objetivos, é o orçamento-programa. Agora sim. 28. O orçamento-programa tem em comum seus objetivos incrementar financeiramente o orçamento de um exercício para o outro. Que orçamento é esse? Incremental, ou clássico, ou tradicional. Dá na mesma, tá? São sinônimos. 29. A função do orçamento público que visa melhorar a posição de algumas pessoas em detrimento de outras e, com isso, corrigir falhas de mercado é denominada função distributiva? Certo. Quem atua sobre a demanda agregada? Estabilizadora, exatamente. 30. O orçamento misto é aquele que envolve entidades da administração pública direta e indireta? Escreva aí na frente, misericórdia. Por quê? Misto é quando fica a cargo de quem? Executivo e legislativo. 31. No orçamento participativo, a população deve decidir a destinação de todos os recursos. Errado. O orçamento participativo, ele não vai ser divergente do orçamento-programa, ele não reduz a legitimidade do poder legislativo, e como o próprio nome diz, a população apenas participa, ela não vincula, ela não decide. Tá? 32. Princípios orçamentários são regras constitucionais que norteiam a elaboração da proposta. Por que está errado? Todos os princípios são constitucionais? Não. Tá? Então, só por isso. Alguns em leis, outros em doutrina, outros em pareceres e por aí vai. 33. Apesar das restrições determinadas pelo princípio orçamentário da exclusividade, o texto da Lei Orçamentária Anual pode conter autorização para a contratação de operações de crédito. Quais são as duas exceções ao princípio da exclusividade? Vamos lá. Crédito o quê, primeiro? Suplementar e operações de crédito, ainda que por antecipação da receita. Isso aí. Ele citou uma delas. 34. O princípio da exclusividade proíbe que a LOA contenha autorização para a contratação de operações de crédito.
Justamente o contrário, ela autoriza em caráter de exceção, tá? 35. O princípio da não afetação das receitas veda a vinculação de tributos a órgão, fundo ou despesa. Veda a vinculação de quê? Impostos e não tributos, tá? Onde que está escrito isso? Artigo 65, inciso 4 da Constituição Federal, tá? 36. Os princípios da unidade e da universalidade são válidos ainda que haja orçamentos diferentes no âmbito de cada ente da federação. 37. O princípio orçamentário da unidade estabelece que a LOA deve conter todas as receitas e despesas de todos os poderes. Isso aqui é unidade? É o quê? Universalidade. Então, questão errada. 38. Em razão do princípio da exclusividade orçamentária, podemos? Em razão do princípio da exclusividade orçamentária, a lei orçamentária deve conter todas as receitas e despesas, qualquer que seja sua natureza, procedência ou destino. Esse princípio é exclusividade? É o quê? Qual? Não confunda universalidade com totalidade. Totalidade está relacionada ao princípio da unidade, que os 3 orçamentos vão sofrer uma consolidação em única lei, tá? Então tá errado. Porque não é exclusividade, sim universalidade. 39. O tratamento dado aos recursos destinados à educação e à saúde constitui uma exceção ao princípio da não vinculação. Certo, não vinculação e não afetação é a mesma coisa. Quais são as 5 exceções à não afetação? Isso é importante. Saúde, educação, administração tributária, garantia contra garantia à União e também transferências constitucionais ou repartição constitucional. Beleza? Vamos lá, próxima. Só me fala uma coisa. Programa habitacional, de financiamento de programa habitacional, isso é exceção à não afetação? Não. Então aqui fala assim, violará o princípio da não afetação da receita a promulgação de lei estadual que impuser aos municípios a aplicação em financiamento de programa habitacional 50% do ICMS a eles destinado. Certo ou errado? Errado? Pode ICMS para programa habitacional? ICMS é imposto. Pode? Fala não. Não, porque programa habitacional, então a questão está o quê? Certa. O que a questão falou? Violará. Ou seja, está errado que isso aconteça. 41. Decorre do princípio da unidade do orçamento a vedação à inclusão no orçamento de qualquer dispositivo de lei material que não verse sobre previsão de receita ou autorização de despesa. Isso aqui é unidade? É o quê? Qual é aquele que veda conteúdo estranho? Qual o princípio? Exclusividade. – 42. De acordo com o princípio da universalidade orçamentária, cada unidade deve possuir apenas um orçamento. Isso aqui é universalidade? É o quê? Unidade. 43. Por previsão constitucional, a própria LOA pode conter autorização para a contratação de operações de crédito por antecipação da receita orçamentária. Exceção é exclusividade, isso daqui, né? É por previsão constitucional? Sim, artigo 65, parágrafo 8º, para ser mais exato, tá? Quem quiser anotar. Tá certo. Oi? 165, parágrafo 8º. Vamos lá. 44. O princípio orçamentário da uniformidade, o que quer dizer o princípio da uniformidade? Isso, um padrão entre os sucessivos exercícios para permitir comparações. Isso impede a criação de novas classificações? Não. Isso impede que entes diferentes tenham classificações diferentes? Não. O que a questão aqui falou? Pode ser cumprido ainda que 2 entes federativos classifiquem uma mesma despesa de formas diferentes.
Ok, o que não pode ter esse desvio, tá, classificatório, é dentro do mesmo ente. Então, questão certa. Vamos lá. 46. O princípio da exclusividade... Não, do equilíbrio. 45. O princípio do equilíbrio não costuma ser observado no Brasil, visto que o orçamento é deficitário. É equilíbrio material ou formal nosso? Formal. O que significa isso? O Brasil está endividado, vamos colocar assim. Então, ele não tem um equilíbrio material, porque ele precisa socorrer a empréstimos para pagar suas despesas. Mas, se ele obtém uma receita de empréstimo e juntando com uma receita corrente, as outras receitas correntes dele, se aquele montante é suficiente para pagar as despesas, ainda que uma parte seja decorrente de empréstimos, vai ter um equilíbrio na forma. Vai ter uma quantidade de receita suficiente para a despesa. É esse equilíbrio que é mencionado, pelo menos é o que é interpretado, tá, do princípio do equilíbrio, para o Brasil seguir. Então, assim, qualquer questão que disser o Brasil não segue tal princípio ou não tem um avanço em relação a alguma coisa, a questão está o quê? Errada, tá? 46. O princípio da exclusividade tem por objetivo impedir que a lei de orçamento seja utilizada como meio de aprovação de matérias estranhas às questões orçamentárias. Certo. 47. Dado o princípio da anualidade orçamentária, os orçamentos públicos das diversas esferas de governo devem ter vigência de um exercício financeiro e coincidir com o ano civil. Errado por quê? Isso, a anualidade só manda ter um ano. A anualidade manda coincidir? Não. Mas coincide? Mas coincide por causa da anualidade? Coincide por causa de quem? Artigo 34 da Lei número 4.320. Se essa legislação fosse alterada e colocasse em uma outra data, tá, o exercício financeiro, continuaria existindo a anualidade. Então, o erro da questão é essa conjunção e. Por quê? A anualidade não manda que coincida com o ano civil. Ela só manda que tenha vigência de um ano. Coincide, coincide, mas não por causa da anualidade. Perfeito? Próximo número 48, né? De acordo com o princípio da especialização, a lei orçamentária deverá conter apenas matéria financeira, excluindo qualquer dispositivo estranho. Isso é especialização? É o quê? Exclusividade. 49. Vamos lá, na 47, se ele colocasse assim, anualidade orçamentária, os orçamentos devem ter vigência de um exercício financeiro, vírgula, que no Brasil coincide com o ano civil. Aí estava certo. Entendeu? É porque quando ele coloca o E, o que é o E? Vamos colocar no raciocínio lógico. As duas proposições têm que ser verdadeiras, não é isso? Então, o E, que é essa conjunção, né, que adiciona, que acrescenta, mas esse complemento, ele quer dizer o quê? Que a anualidade está mandando ter vigência e está mandando também coincidir. Só por isso que a questão ficou errada. Ok? Bom, 49. O ciclo orçamentário tem início com a preparação da proposta e termina com o encerramento do exercício financeiro. Termina com o quê? Controle e avaliação das contas. 50. O ciclo orçamentário começa a partir da mensagem presidencial que encaminha o PELOA para o Congresso. Antes da mensagem presidencial tem o quê? A elaboração da proposta. Isso a gente vai falando no ciclo propriamente dito, de 4 fases, porque a banca pode utilizar o ciclo ampliado. Estendido, que tem quantas fases? 8. E que começa com qual? Com a formulação do plano plurianual. Beleza? 51. A proposta orçamentária do Poder Legislativo deve ser apresentada ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo. Vamos lá, ciclo orçamentário. Todos os poderes e órgãos autônomos, exemplo do Ministério Público da União, por exemplo, eles vão elaborar suas próprias propostas, mas eles vão mandar para quem consolidar? Para o Executivo, que é a SOF. A SOF vai consolidar. Porque a iniciativa é de quem apenas, única, exclusivamente? Chefe do Executivo, no caso da União, presidente. Então, o Legislativo ele tem que pegar a proposta dele e mandar para o Poder Executivo consolidar de todo mundo e mandar para o Congresso.
Então, a proposta do próprio Legislativo vai ser mandada para o Congresso pelo Poder Executivo, porque antes o Poder Executivo teve que consolidar e formalizar esse projeto de lei que vai ser encaminhado para o Congresso por meio de mensagem presidencial, que é uma atribuição, como o próprio nome diz, apenas do presidente da Casa da União. Ok? Então, a questão está o quê? Certa. Alguém viajou? Não? 52. Entendeu agora? 52. Constituído por diversas etapas, desde a proposta até a aprovação da lei orçamentária, o ciclo orçamentário é, ao longo de todo o exercício, um processo intermitente. Ele é intermitente ou contínuo? Contínuo. Então, questão errada. 53. Não cabe aos tribunais de contas estaduais regular matéria relativa ao PPA. Quando ele fala regular, é criar, elaborar, mandar. Realmente não cabe. Cabe a quem? Poder o quê? Executivo. É o executivo quem faz, quem regula, quem escreve, quem tem iniciativa, quem manda. Tá? 54. Tá certo, ela falou que não cabe aos tribunais de contas. De fato, não cabe, porque cabe a quem? Ao Poder Executivo. 54. O período de vigência do PPA compreende o início do segundo ano de mandato do Presidente da República até o final do primeiro ano financeiro do mandato presidencial subsequente. Certo. 55. Compete ao Poder Legislativo propor no ciclo as metas e prioridades para a administração pública. Quem propõe é Legislativo ou Executivo? Executivo. E ele está falando de qual lei? LDO. Que ele falou metas e prioridades. Tá? Tá errado, porque ele falou que compete ao Legislativo, compete ao Executivo. 56. As fases do ciclo podem ser aglutinadas? Nunca. Tá? Cada uma tem um período definido, uma periodicidade própria e definida. E uma finalidade distinta. 57. O ciclo orçamentário inicia-se com a formulação do planejamento plurianual pelo Poder Executivo e encerra-se com a avaliação da execução e do julgamento das contas. Certíssimo? Ele falou de qual ciclo agora? O ampliado. 58. Na LDO constam os limites para a elaboração das propostas orçamentárias do Ministério Público. Vamos lá, os poderes e o Ministério Público, eles têm autonomia orçamentária, administrativa, financeira, não tem? Que consiste, a primeira delas, em elaborar sua própria proposta dentro dos limites estabelecidos onde? Na LDO. Então a LDO estabelece os limites do Ministério Público, estabelece o do Legislativo, o do Judiciário, tá bom? O da Defensoria Pública, que agora é um órgão autônomo, já tem um tempo, beleza? Bom... Certo. Próxima questão. O projeto de lei do PPA é de iniciativa do chefe do Poder Executivo e deve ser enviado ao Congresso Nacional até 31 de agosto do primeiro ano do mandato presidencial. Certo, manda no primeiro ano para a vigência começar no segundo. 60. Se o Poder Executivo não apresentar o projeto de LDO no prazo estabelecido pela legislação pertinente, será vedado ao Legislativo ou a qualquer de seus membros a elaboração e apresentação de projeto de lei que trate desse assunto. Certo? Vamos entender isso aqui? Se o Executivo não mandar, o que acontece? No prazo. Crime de quê? Aí outra pessoa vai fazer porque ele não fez? Não, acaba com a raça dele, mas aí ele tem que mandar. Por quê? É uma atribuição que é do Executivo, não é de mais ninguém, não pode ser delegada. Tá? A lei orçamentária é uma lei que, além de temporária, ela é vinculada, ou seja, ele é obrigado a mandar naquele prazo estabelecido. Ok? Se ele não mandar, sofre as consequências, mas só ele manda. Tá certa? Não. Olha só, vamos relembrar aqui rapidinho. Tá aqui.
nós temos aqui, tá? O prazo do PPA e da LOA são os mesmos. E o prazo da LDO é o que tem de diferente. Tá? Para encaminhar e para devolver para o executivo. Qual o prazo para encaminhar? 31/8 ou 4 meses antes. E da LDO, qual o prazo? 15 de abril. Tá? Ou 8 meses meio antes. E para devolver? 22 de dezembro. E no caso da LDO, 17 de julho. Ok? Beleza. Próxima questão. 61. Não. Ele sofre o crime de responsabilidade. Quem estiver exercendo o papel de presidente vai ter que mandar esse projeto de lei. Enquanto não for mandando, vai sofrendo as consequências. Mas tem que mandar. O que pode acontecer, que você pode ter confundido, é assim. Se os demais poderes ou Ministério Público não encaminhar tempestivamente suas propostas para o Executivo consolidar, aí o Executivo vai considerar a lei vigente com os devidos ajustes de acordo com os limites da LDO. Ok? Não, o duodécimo é só quando vira o ano enquanto a lei não é aprovada. Não, mas a gente não mandou 31 de agosto, ainda tem setembro, outubro, novembro, dezembro, que ele pode mandar depois, ainda depende da aprovação, entendeu? Se ele manda, por exemplo, em setembro, ele descumpriu o prazo, mas ainda está em tempo de o legislativo aprovar, tá? Beleza. 61. Nos termos da CF, o ciclo orçamentário desdobra-se em 8 fases, cada um com ritmo próprio, finalidade distinta e periodicidade definida. Ok, usou o ciclo ampliado. Próximo. De acordo com a legislação vigente, se o mandato do presidente da República fosse alterado, o prazo de vigência do PPA também seria certo. Em nenhum lugar é dito que o PPA tem duração de 4 anos. Nenhum. No ADCT, artigo 35, parágrafo 2º, é dito o quê? Que a vigência do PPA é do 2º ano de mandato do presidente até o 1º do mandato subsequente. Vai ser o mesmo período, do 2º ao 1º. Se o prazo do mandato do presidente durar 5 anos, qual o prazo de vigência do PPA? 5. Se for 3, 3. Se for 6, 6, entendeu? Segue isso. Não é dito 4 anos, mas é vinculado ao prazo do mandato presidencial. Ok? Então, questão certa. 63. Ainda que envolva transferências constitucionais para estados e municípios, uma emenda ao projeto de LOA poderá ser aprovada se seu propósito for corrigir a omissão previamente existente. Certo! Se for emenda de redação ou omissão técnica ou legal, pode recair sobre qualquer coisa, né? Só não pode anular pessoal, serviço da dívida e essas transferências, mas as outras emendas, ok. Próxima. Para que determinada emenda ou PLOA seja aprovada, é suficiente, dica, quando a gente está falando de nada. Por quê? Suficiente quer dizer o seguinte, não precisa de mais nada, basta isso. Então ele diz o seguinte, é suficiente que ela tenha sido apresentada na CMO, não anule pessoal, serviço da dívida ou transferências. Ok, mas isso aqui é necessário. Mas não é suficiente, ainda precisa de compatibilidade com o PPA, compatibilidade com a LDO. Então, qual o erro da questão? A palavra suficiente, que você trocaria por necessária, se fosse para a questão ficar correta. Ok? Próxima. Em observância ao princípio da separação de poderes, o presidente da República não poderá propor modificações ao projeto de lei do PPA. Errado. Artigo 166, parágrafo 5º, que diz o quê? Que ele pode, enquanto não houver sido votado no CMO, a parte cuja alteração é proposta. Tá? Então ele pode? Pode. 166, parágrafo 5º da Constituição. Para todos. Vamos lá. Errado. A próxima questão, número 66. A CF estabelece que a LOA possua caráter meramente autorizativo, ou seja,
E não existe a obrigatoriedade de o Poder Executivo exaurir a verba orçamentária prevista nas diferentes dotações. Dessa forma, a CF não acolheu em seus dispositivos a hipótese de orçamento impositivo. Quais são as duas hipóteses de orçamento impositivo? Emenda individual e emenda agora que foi uma emenda constitucional mais recente, uma emenda de bancada. Emenda individual, 1,2% da receita corrente líquida é o limite, sendo que metade desse percentual tem que ser utilizado para ações e serviços públicos de saúde. E a emenda de bancada, 1% da RCL, apenas. Ok? Ele pode falar só saúde, é porque no texto ele fala ações e serviços de saúde, entendeu? Mas saúde, via de regra, tá bom? Alguma dúvida? Então o orçamento é autorizativo? É, mas existe uma partezinha que é impositivo? Existe, tá? Bom, 68, não, 67. Produto final de um programa é seu resultado e não simplesmente as ações meio que ele gera. Assim, um programa de combate a determinada doença que possa levar à incapacidade temporária para o trabalho e ao óbito, o que efetivamente se deve esperar é o atingimento de uma meta de indivíduos vacinados e de regiões abrangidas. O que é meta? Meta está ligado a qual requisito? A qual avaliação? De efetividade ou de eficácia? Eficácia. Então, quando ele fala efetivamente se espera uma meta, a questão está o quê? Errada. Porque meta está relacionado à eficácia. O que efetivamente se espera é a erradicação da doença, aquele impacto para o público-alvo. Beleza? 68. Os créditos extraordinários podem ser abertos ainda que não haja dotações orçamentárias disponíveis para a realização da despesa. Qual crédito que não precisa indicar fonte? Extraordinário. Qual que é aberto por medida provisória em regra? Por que eu digo em regra? Porque aqueles entes que não tiver na sua Constituição Estadual a previsão de medida provisória, ele vai abrir o crédito extraordinário por meio de quê? De decreto. Tá? É o único que não precisa. Agora, quais são os dois que são exceções à anualidade? Especial e extraordinário. Se forem abertos, quer dizer, autorizados, no caso do outro, nos últimos o quê? 4 meses. E qual é o único que é restrito ao exercício? Suplementar. Se ele for aberto 30 de dezembro, só vai valer até 31, só até amanhã. Tá? E qual é o único que pode ser autorizado pela própria LOA? Suplementar. Beleza? Então vamos lá. Questão certa. Não depende. 69. Os créditos suplementares previamente autorizados na LOA são abertos por decreto do Poder Executivo? Certo. Se ele já foi autorizado na LOA, no caso do Executivo, a abertura é por um decreto. Tá? Agora, se ele for em um montante superior ao que a LOA autoriza, então ele vai precisar de uma lei específica. A mesma lei que autoriza será a mesma lei que dará abertura, assim como acontece com o especial. Lembraram? Beleza. 70. É vedada a prorrogação de vigência de créditos especiais para exercício financeiro diverso daquele em que os referidos créditos foram autorizados? Não, é o quê? Permitido, se ele for autorizado nos últimos 4 meses. – 71. Crédito adicional aberto com base em autorização dada pela LOA corresponde a um crédito suplementar. Qual o único que pode ser com autorização da LOA? Suplementar. Então a questão está o quê? Certa. 72. Caso seja necessário modificar os atributos de determinado crédito, a modificação deverá ser feita por meio de créditos suplementares, especiais ou extraordinários. Errado. Quem que altera atributo na LOA? Que é alteração qualitativa. Especial ou extraordinário. Tá? Suplementar é só alteração quantitativa. A questão está o quê? Errada. 73. Caso precise abrir um crédito suplementar para cobrir despesa com a folha de pagamento dos servidores públicos, o governo poderá utilizar como fonte de recurso o resultado da anulação parcial ou total de dotações. Certíssima. Vamos interpretação? Eu sei o que você pensou. Você pensou o seguinte, mas pessoal não pode ser anulado.
Ele falou que ia anular pessoal? Ele falou que ia fazer o quê? Que ia suplementar pessoal. Ele vai aumentar pessoal e para aumentar pessoal ele vai anular outra coisa. Então pode? Pode. O que pessoal não pode é ser anulado. Na questão ele não falou que ia anular pessoal. Ia anular outra coisa para aumentar pessoal. Então pode? Pode. Questão o quê? Certa. Próxima questão. Se a arrecadação efetivamente realizada for maior que a prevista na LOA, a diferença maior poderá ser utilizada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Certo? Qual o nome dessa fonte? Excesso de arrecadação. Por que não é superávit financeiro? Isso, superávit é do balanço patrimonial do exercício anterior, 31/12, tá? O excesso de arrecadação é essa diferença maior mensurada no próprio exercício. Bom, próxima questão. Todo crédito adicional é orçamentário, mas nem todo crédito orçamentário é adicional. Certo. Todo adicional vai alterar a LOA, todo adicional é orçamentário. Mas o orçamentário, ele não obrigatoriamente vai ser o adicional, porque ele pode ser aquele inicial, o ordinário, que nasceu com a LOA, que surgiu com a LOA. Ok? Beleza? Bom, 76. Suponha que determinado crédito tenha sido aberto por medida provisória. Nesse caso, a denominação correta para a operação realizada é crédito extraordinário. Certo, é isso aí. 77. O início de programas ou projetos, recomendação de leitura, artigo 167 da Constituição, tá? Até o inciso 11, principalmente. Ok? Tem lá 167A, B, C, D, E, F, G, que foi agora pela emenda 109 de 2021, mas muito relacionada à questão pandêmica. Então, assim, para fins de prova mesmo, 167, incisos 1 a 11, embora tenha o 12 e o 13, que são decorrências do anterior, incisos 1 a 11 são vedações constitucionais em matéria orçamentária. Duas delas que eu cito assim como primordiais. Primeiro, nunca, ele vai tentar colocar para você uma hipótese, nunca vai ter nenhum programa, projeto, atividade, nada, vai ser iniciado sem antes constar de onde? Da LOA. Ou, obviamente, de créditos adicionais. E a outra, jamais, em tempo algum, em nenhuma possibilidade, nem em devaneio, nem se ele colocar qualquer exemplo esdrúxulo em prova, jamais transferências voluntárias vão ser utilizadas para pagamento de pessoal. Assim como empréstimos também não podem ser utilizados para pagamento de pessoal. Onde está isso? Artigo 167, inciso 10. O que eu quero dizer é, essa leitura desses incisos do artigo 167, como eles são cobrados às vezes de forma espaçada, convém vocês darem uma leiturinha nessa lei seca. Tá bom? Isso, da Constituição. Eu acho que não, acho que é outra. Eu acho que vai ser uma prova bem caprichada, inclusive. Teve muito tempo de edital na praça, gente. Para quem estudou mesmo para esse concurso e focou nele, era para saber o edital de trás para frente, cabeça para baixo. Não se assustem se você está pensando, não, eu não tô assim. A maioria não tá, entendeu? Mas o que eu quero dizer assim, eu acho que isso pode fazer com que eles caprichem um pouco mais nas questões. Não, é muito difícil esse tipo de sigilo. Eu não sei, eu tô falando assim, chutômetro, né? Mas eu acredito que não. Vamos lá. 77 a gente fez? Não, né? O início de programas ou projetos não inclusos na LOA poderá se realizar mediante... Pode algum programa ou projeto não incluso na LOA? Não, então a questão já está errada. Ele pode colocar qualquer possibilidade na frente. Hipótese, exemplo. Jamais vai ser realizado um programa ou um projeto que não esteja na LOA. Tá? 78. Para que Estado membro receba da União transferências voluntárias destinadas ao pagamento de pessoal, existe alguma condição na vida? Nunca. Então escreve aí, nunca nessa vida. Pode escrever. Porque jamais vai ter empréstimo ou transferência voluntária para pagamento de pessoal. Inclusive, a regra de ouro, que cai bastante em prova, e ela foi bastante mencionada agora nessa questão pandêmica, a regra de ouro também está nesse artigo 67, que é o inciso 3. Então também vale a pena dar mais uma leiturinha nela. Tá? Bom, 79. Deixa eu falar disso daqui rapidinho para vocês, tá? Dessas duas questões.
Aumento de pessoal. Na Constituição Federal, artigo 169, eles dizem o seguinte: para aumentar qualquer despesa com pessoal, tem que ter dois requisitos. Primeiro, disponibilidade orçamentária. Segundo, autorização onde? Na LDO. Exceto para quem? Empresas públicas e sociedades de economia mista. Eles só falam isso, mas entenda como as independentes. Tá? É porque eles pressupõem que elas sejam independentes. Beleza. Então, se tiver um aumento de salário, aumento mesmo, reajuste para o Poder Judiciário, tem que ter autorização na LDO? Fala, tem. Tem. Toda administração pública tem que ter autorização na LDO para aumentar a despesa com o pessoal. Tá? Agora, se for um aumento da Caixa Econômica, precisa? Do Banco do Brasil, precisa? E se for da administração direta, que em regra tem, mas se for um aumento em caráter geral e uniforme, ou para recompor perdas inflacionárias, o que eles chamam de recomposição geral anual do salário de servidores, vai precisar de algum requisito? Não, porque a Constituição manda que isso seja feito no artigo 37, inciso 10. Então vocês vão pensar nessas possibilidades até a página 20, vamos colocar assim. Se eles falarem em recomposição inflacionária, ou estiver falando sobre revisão geral, anual, ou em caráter geral e uniforme, não vai precisar de nenhum requisito, que a própria Constituição já manda que isso seja feito. Aí vem a questão aqui, número 79, diz assim: não é exigível prévia dotação orçamentária para concessão de vantagem ou aumento de remuneração em recomposição salarial orientada pela reposição do poder aquisitivo em virtude da inflação. Certo. Nesse caso, não precisa de requisito. Ok? E última. Aprovação de ato de empresa pública que, em decorrência de alteração da estrutura de carreira de seu quadro de pessoal, resulte em aumento de despesas, depende de autorização específica para tal na LDO. E aí? Quem que vai fazer esse aumento? Está na primeira linha. Empresa pública. Empresa pública precisa? Nem empresa pública, nem sociedade de economia mista. Entenda como as independentes. Se a prova falar só empresa pública, ok, não precisa. Se ela falar empresa pública independente, ok, não precisa. Só se ela falar empresa dependente. Aí, nesse caso, ela vai precisar porque ela depende. Quem depende se submete. Beleza? Bom, receita, dívida ativa e estágios da receita. Vamos lá. Oi? A 80, então, tá errada, porque empresa pública não depende. 81. Se o Estado receber determinado recurso na condição de depositário, sem que a correspondente restituição se sujeite à autorização legislativa, o ingresso não será incluído na LOA. Certo, porque é receita o quê? Extra-orçamentária. Tá muito rápido ou tá bom assim? Tá bom, né? Gente, dúvida de conteúdo, assim, conteúdo mesmo, assim, conteúdo. Uma ou outra que vocês tiverem eu falo aqui, mas vocês vão ter que sanar em casa. A prova é em menos de uma semana. Você já tem que estar nesse ritmo, assim, de fazer questão mesmo. Tá? Pra prova. Professor, eu não tô entendendo nada do conteúdo. Meu amor, continue estudando, porque vai ter muito concurso ano que vem. PGDF você vai ter que pegar e ir resolvendo muita questão mesmo. A gente não pode tampar o sol com a peneira, né? Vamos lá. 82. Os recursos recebidos em caução por determinado tribunal no curso de processos judiciais devem ser incluídos no total de receitas orçamentárias? Não, se é caução, ela é o quê? Daí, extra-orçamentária. 83. As receitas agropecuárias e industriais são extra-orçamentárias? Gente, veja bem, extra-orçamentária não está na LOA, não depende de autorização legislativa, não é classificada, não é programada. É uma pedra, uma formiga, uma árvore. Então, se eles falarem de qualquer classificação da receita, sem dúvida ela já não vai ser extra-orçamentária, porque extra-orçamentária sequer é classificada. Dá para dizer extra-orçamentária é corrente capital? Não, ela nem classificada é. Beleza? 84. As receitas extra-orçamentárias não pertencem ao Estado, têm caráter temporário, são reconhecidas na contabilidade como passivos financeiros. Perfeito. 85. Conforme a classificação da receita por indicador de resultado primário, receitas financeiras são aquelas que não alteram o endividamento líquido do governo no exercício financeiro correspondente. Perfeita. É esse o conceito do MTO, tá? 86.
São classificadas como receita orçamentária, sob as rubricas próprias, todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operação de crédito, ainda que não previstas no orçamento, as operações de crédito por antecipação da receita e emissão de papel moeda. Essas duas últimas são orçamentárias? Isso, extra-orçamentárias. Errado. 87. A classificação orçamentária da receita por fonte é dividida em 5 grupos. Entre eles, inclui-se o grupo de recursos condicionados. Certo? Quais são os 5 grupos de fonte? Primeiro, os 4, eles querem saber se é recurso do Tesouro, exercício corrente ou anterior. Outras fontes, exercício corrente ou anterior, já deu 4. E recursos condicionados. Amparado ao artigo 8º, parágrafo único da LRF, que diz o quê? Que recurso vinculado a uma finalidade específica serão utilizados exclusivamente para o objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorreu o ingresso. Entenderam? Então repete. Estou brincando. Quero dizer o seguinte: se o recurso é vinculado para uma finalidade, ele vai manter essa finalidade, mesmo que se arrecade anos depois. E a classificação por fonte nomeia isso de recursos condicionados. Por isso que se chama fonte/destinação de recursos condicionados a alguma finalidade específica. Tá? É vinculado. Tá? Eu vou te falar uma frase que você não vai se esquecer na prova. Vinculou, se lascou. O que eu quero dizer com isso? Resumindo tudo. Tá? O que é vinculou, se lascou? Vinculou, não tem como desvincular. Não tem limitação de empenho, não tem atraso na arrecadação que desvincule um recurso vinculado. Beleza? Ok? Então, qualquer hipótese que eles colocarem de desvinculação desses recursos, a questão vai estar o quê? Errada. Tá? Bom, vamos lá. 88. Todo ingresso de receita nos cofres públicos pressupõe sua previsão orçamentária, pois a movimentação de recursos financeiros exige a prévia autorização legislativa. Não, porque tem receitas o quê? Extra-orçamentárias que não dependem disso, tá? A definição de receita pública originária inclui a caução. Vamos lá, a caução é o quê? Extra-orçamentária. Questão errada, ela não é classificada. 90. Recursos financeiros obtidos por determinado órgão da administração pública na exploração de atividade econômica são receitas originárias? Certo. Nós temos 2 tipos de receita. Derivada e originária. Originária, exploração do patrimônio, como um aluguel de um prédio, ou exerce alguma atividade específica, ou presta algum serviço ou atividade econômica. Tá? Existe mais ou menos, a gente não pode falar exatamente igual, um pé de igualdade entre o Estado e quem contrata com o Estado. Porque quem vai contratar com o Estado, contrata se quiser. Tá? Agora, derivada, não. Derivada é quando o Estado te obriga, ele impõe, ela é coercitiva. E qual é o maior exemplo da derivada? Tributos. Ok? Então, se ele falou que é uma exploração de uma atividade, realmente é derivada a questão correta. Ok? Coloquei mais uma para afirmar aqui esse entendimento. Receitas públicas originárias são aquelas arrecadadas pelo poder público por meio da soberania estatal, como é o caso dos impostos. Essa daqui é originária? Ela é o quê? Derivada. Ó, mais uma. A receita proveniente de arrecadação tributária dos estados é classificada como originária? Não, ela é o quê? Derivada. Caiu uma dessa na prova, vocês acertam? Ótimo. 93. As multas administrativas não são incluídas no conceito de receita pública, porque são atos punitivos. Errado, é uma receita, pode não ser prevista, mas ela passa por alguns dos estágios, então ela é receita pública sim. 94. No orçamento da União, a remuneração de aplicações financeiras é uma receita extra-orçamentária. Vamos lá. O que é remuneração de aplicações financeiras? Pense em remuneração como rendimento. Fica mais fácil. Tá? Troca por rendimento, quando tiver uma palavra dessa. Se você pega um dinheiro seu, tá? Coloca em uma aplicação e está recebendo o juro daquele rendimento, isso daí é uma receita corrente? Ué, você não está ganhando dinheiro com isso? Se você aluga um prédio, um apartamento, de receita de aluguel, não é recorrente? Não é patrimonial? Só que você pode ter um rendimento de um bem imobilizado, como um apartamento, ou de uma aplicação financeira. E aquilo que você recebe vai mexer no seu capital? Não, ele continua lá parado. Então você está explorando o seu patrimônio para ganhar dinheiro. Então isso é uma receita patrimonial.
No caso da origem da receita, ela é corrente ou capital? Corrente. Quais são as origens correntes? Tributos, contribuições, patrimoniais, serviços industriais. Agro é pop, agro é tudo, entendeu? Tudo isso é o quê? Corrente, porque se cair isso na prova vocês vão se esquecer, beleza? Então, é uma receita extra-orçamentária? Não, ela é orçamentária e corrente e patrimonial, beleza? 95. O recebimento de amortização da dívida pública e o ingresso de recursos decorrentes de operações de crédito se classificam como receita corrente. Isso aqui é corrente ou é capital? Capital. E amortização da dívida nem é receita, é despesa de capital. Tá? Operação de crédito é receita de capital. Amortização da dívida é despesa de capital. Porque a receita de capital é amortização de empréstimos. Ok? Foi maravilhoso, né, gente? É sim. Vocês vão passar e vão ficar apaixonados por AFA. 96. De acordo com a atual classificação da receita conforme sua natureza, o último dígito da natureza da receita tem a finalidade de identificar o tipo de arrecadação.